Olá pessoal, vamos então para nossa aula, tá? Como deu problema lá na hora de gravar o vídeo, eu estou gravando aqui de novo para vocês, tá? Fazendo a explicação, já que não deu para gravar aquela hora lá que eu estava dando aula para vocês, certo? Então, como eu falei para vocês, na aula passada nós tínhamos falado sobre as regiões do Brasil, né? Nós comentamos um pouco sobre a organização das regiões, como que é feita essa organização. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho de como chegou a ser dessa forma, tá? Como que foi todo o processo para nós chegarmos ao que hoje é o território brasileiro, como nós conhecemos ele, tá? Então, primeiro nós temos que ver que o território brasileiro ele começou a ser formado bem antes da chegada dos portugueses. Primeiro porque aqui já existiam pessoas que viviam, já havia uma certa organização entre as tribos, né, os territórios, entre as diferentes tribos indígenas que viviam no que hoje é o território brasileiro, né? Mas até além disso, e sem eles saberem, os dois países que eram as grandes potências na época, que era Espanha e Portugal, já estavam tentando e organizando como, qual parte seria de cada um desses territórios. Eles não sabiam o tamanho total do continente americano. Eles apenas conheciam algumas partes onde eles já haviam chegado. Então, em 1494, os dois países assinam o Tratado de Tordesilhas, em que eles estabelecem a ocupação, como vai ser, das terras do continente americano. Eles simplesmente fazem uma linha, né, num mapa e definem a direita é de Portugal, a esquerda é da Espanha, né, a oeste e a leste, certo? A leste e a oeste, né? E com isso nós temos o Tratado de Tordesilhas, né? Aqui, ó, nessa linha aqui, nesse mapinha, a gente vê bem, ó, a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Depois, né, com o tempo se descobriu quanto que existia de terras. Portugal acabou sendo bem prejudicado, porque ficou só com esse pedacinho aqui, né? Que é parte hoje do Brasil, né? Do Nordeste, parte do Norte do Brasil, o Sudeste e um pedacinho do Centro-Oeste do Sul. E o resto de todo o continente americano era parte de domínio da Espanha, né? Mas é porque eles não sabiam mesmo qual era o tamanho do continente como um todo, certo? Então, os portugueses começam a ocupar o litoral daquela região que eles descobriram em 1500, que hoje é a região da Bahia, lá da região de Salvador, na Bahia, né? Porto Seguro e Salvador, né? Então eles começam a ocupar o litoral nordestino e com o tempo começam a expandir sua ocupação para o restante do seu território, né? Hoje, né, nós podemos dizer, com o tempo, o Brasil chegou a esse nível de hoje ser um país autônomo, ou seja, não tem controle de outros países sobre nós, independente politicamente, né? Temos o nosso próprio governo, nosso presidente, nossos governadores e tudo mais, né? E um território dividido em estados, 26 estados, e o Distrito Federal que abriga a nossa capital, né? É aquela no mesmo mapinha que a gente usou na outra aula, né, das regiões, nós vemos os diferentes estados. E aí, essa divisão desse território brasileiro teve vários motivos, mas principalmente por fatores históricos, né, por ocupação, né, então certa região foi ocupada primeiro, então se tornou um território primeiro, depois as outras foram ocupadas e foram se separando, mas também por motivos político-administrativos, para facilitar, né, para ter uma ocupação mais tranquila desses territórios, né. No início aqui com as capitanias no, assim que foi feito o Tratado de Tordesilhas e começou a ocupação, o rei achou, né, que seria melhor e designou as chamadas capitanias hereditárias, né? Olha lá, ele pegou o território e dividiu em faixas de terra, né, que passaram a ser administradas pelos capitães, né, pelos seus próprios governantes, que normalmente eram nobres, né, pessoas de famílias ricas, da nobreza portuguesa, que a quem eram dados, né, a posse e ao governo dessas capitanias, né? Por que capitania hereditária? Porque hereditária porque
passava de pai para filho, né? Ou de um para o próximo, né? Como se fosse uma herança mesmo, certo? E muitos dessas capitanias, com o tempo, se tornaram posteriormente estados do Brasil, né? Como é o caso de Maranhão, né? A capitania do Maranhão, a capitania do Ceará, que se torna o estado do Ceará, a capitania do Rio Grande, que se torna Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, que se torna Bahia, né? Apenas, né? Espírito Santo, que se torna o estado do Espírito Santo, e outras se tornam cidades, como é o caso de São Vicente, que hoje nós temos a cidade de São Vicente, Ilhéus, né, Itamaracá, não se tornaram estados, mas se mantiveram como cidades, né, as suas capitais, né. Normalmente as capitais ficavam é, no litoral e aí se expandia em direção ao oeste. Com o tempo, né, essa linha do Tratado de Tordesilhas vai ser extinguida, né, durante uma certa época, não vou entrar aqui porque isso é da parte histórica, mas Portugal e Espanha passam a ser governados por um único rei, então o Tratado de Tordesilhas deixa de existir. E aí, com o tempo, volta a ter um rei, né, uma corte para cada país, só que aí as pessoas que viviam aqui na parte portuguesa já haviam adentrado esse território que seria espanhol, já haviam ocupado, então aí vai haver acordos e tudo mais para que sejam delimitados os limites, né, do território que hoje é o Brasil, tá? É, e é muito também um outro motivo que se faz essa divisão é justamente a administração do território, né? Porque é muito mais fácil você controlar partes do que o todo, né? Pensa numa limpeza, se você for limpar uma casa. O que é mais fácil? Você limpar toda a casa sozinha ou cada pessoa da sua família limpar um cômodo ou fazer uma coisa. Um limpa o chão, outro tira o pó dos móveis, outro lava a roupa, outro lava a louça. É muito mais fácil quando cada um cuida de uma parte, cada um cuida de uma coisa. É a mesma coisa no estado, no país. É mais fácil, né, do território. É mais fácil que uma parte cada parte seja administrada, cuidada por uma pessoa, né? E como havia muitas terras ainda inocupadas, ainda sem presença do Estado, era muito fácil para se perder territórios para outros países, né? Então, por isso, foi se fazendo essa divisão, né? Primeiro essa aqui das capitanias, com o tempo, quando essas capitanias deixarem de existir, vão surgindo os estados, né? Cada estado com seu território definido. Hoje, então, nós temos 27 unidades da federação. Bem, vamos guardar esse termo, porque a unidade da federação é o mesmo que estado, tá? É a mesma coisa. Então, você vê lá, você vai preencher um cupom de uma loja, né, lá no final do ano, que eles dão os cupõezinhos lá do Natal. Tá lá, cidade, Guaxupé, unidade, UF. UF é a unidade da federação, é o seu estado. MG, Minas Gerais. SP, São Paulo. RG, RJ, Rio de Janeiro, né? ES, Espírito Santo, né? E por aí vai. Então, cada estado tem a sua sigla, cada estado é uma unidade da federação. Então, 26 unidades da federação, né? 26 estados e um distrito federal, onde está a nossa capital Brasília, né? Que é uma área específica, especialmente criada e delimitada para abrigar a capital brasileira, tá? Separado dos outros estados. E os estados também, eles são divididos em municípios, né? Porque mesmo facilitou, você tem o presidente que cuida do país e o governador que cuida do estado. Mas mesmo assim, ainda é necessário dividir mais, porque imagina, vamos voltar lá no mapinha do Brasil, um estado como o Amazonas, que é o maior estado brasileiro, que é maior do que muito país que existe no mundo. Então, é muito difícil de se cuidar. Inclusive, tem muitos territórios com floresta, né? Floresta amazônica. É muito difícil. Então, para se facilitar, divide-se esse estado em municípios. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado com maior quantidade de municípios do Brasil, mais de 800 municípios, 830 e pouco. Então, por quê? É um estado grande, é um dos grandes estados do Brasil, né? O maior estado da região sudeste, né? Só perde para os grandes estados aqui do norte, né? Amazonas e Pará, o Mato Grosso, e está praticamente no mesmo tamanho da Bahia, né? Então,
fica mais fácil você dividir. Então, faz-se essa divisão do estado em municípios, né? Que são governados pelo prefeito e pelo prefeito, vice-prefeito e os vereadores, tá? Em 2018, o Brasil tinha 5.570 municípios, tá? Certo? Então, ó, a divisão hoje nem sempre foi assim, essa divisão que nós temos aqui no mapinha, né? Ele já foi mudado por muitas vezes, né? A última mudança foi em 88, quando alguns territórios federais, ou seja, partes do nosso território que, não, faziam parte do território, mas não eram considerados estados, porque não tinham um governo, não tinha um governador, não tinha uma divisão assim, eles passam a ser denominados estados e passam a ter um governo próprio, né? Que é o estado do Amapá e o estado de Roraima, tá? Além disso, Fernando de Noronha, ele era um território, ele se torna um município, então ele é rebaixado a município, né? Amapá e Roraima foram elevados a estado, Fernando de Noronha desce e passa a ser um município, né? Uma cidade. E o estado de Goiás, que era um estado único, ele é dividido em dois, em Goiás e Tocantins. Tocantins é, passa a ser o seu próprio estado. Então também aí já não é questão de elevado, ele foi separado. Então já era um estado, foi separado em dois, né? Olha lá, ó. Nesse mapinha a gente vê bem as diferenças, ó. Olha lá, em 1941, a Acre era apenas um território, né? E permaneceu assim até 69, quando ele se torna um estado. Roraima era parte do Amazonas, né? Em 41, em 45 ele se torna o território do Rio Branco e depois em 69 território de Roraima e só em 88 ele se torna um estado, junto com o Amapá. Olha lá o Mato Grosso, ele era um único estado, que era o Mato Grosso, com o tempo vai se separar em três, olha lá, o Mato Grosso. Primeiro, nós temos a separação do território de Guaporé, em 45, que depois se torna Rondônia, né? 69 ainda é um território, depois 88 se torna o estado de Roraima, e o Mato Grosso do Sul, que vai ser separado lá em 88. Ó. Até 88 era só um Mato Grosso. Em 88 se divide em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E olha o caso de Goiás que nós falamos. Era Goiás, separou em 88 em Goiás e Tocantins. E em 60, olha lá, em 45 não existia. Em 69 ele já existe o Distrito Federal, que foi lá com Juscelino Kubitschek, a Constituição de Brasília, né? Antes disso que tudo, ainda teve outros, né? O estado do Acre, por exemplo, que era território, virou estado, ele foi comprado da Bolívia, ele não existia antes, né? Não era parte do Brasil. E o que hoje é o Uruguai, o país Uruguai, era, durante o período colonial, por muito tempo foi território português, fazia parte do Brasil, como era a província da Cisplatina. Depois eles conseguiram sua independência, sua separação, né? Porque tinha uma presença maior de descendentes espanhóis e tudo mais, uma presença maior de espanhóis do que de portugueses. Então, com o tempo, eles conseguiram a separação, tá? E até hoje, nós temos tentativas de separação. Olha lá, até hoje há propostas na Câmara de Deputados para a separação. Então, o Pará, ó, esse que é o segundo maior estado do Brasil, há tentativa de separá-lo em três: o estado do Pará, o estado do Tapajós e do Carajás. Teve até um plebiscito em 2011, mas o pessoal, a população, né, uma votação, a população, né, rejeitou essa tentativa, né? E o Mato Grosso, que já foi dividido em dois, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles querem dividir ele ainda mais, né? O Mato Grosso mesmo, eles ainda querem dividir ele em mais três. O próprio permanecer o Mato Grosso, mas criar o Araguaia e o Mato Grosso do Oeste, tá? Isso pode trazer vários benefícios, né? Pode trazer mais verbas, mais empregos, uma melhor administração desses territórios. Só que também isso também pode melhorar a condição de vida das pessoas. Só que muitos dias, mas isso também pode trazer muitos gastos, porque vai criar novos cargos políticos. Então vai ter governador, vice-governador, deputado estadual, federal, senador, prefeitos, tudo separado, né? Todas as pessoas, os trabalhadores que acompanham esses políticos, né? Porque precisa ter assessores, precisa ter
pessoal que trabalha, tem Câmara de Deputado, tem a sede do governo, tudo. Então, traria um gasto muito grande com tudo isso, né? E com verbas públicas, certo? E dá para resolver os problemas que eles falam de administração e tudo mais, dá para resolver de formas que não precise disso, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa semana para todos e até a nossa aula.